Estão ouvindo a música, irmãos? Ó profundidade das riquezas. Pedro, está um pouquinho baixo. Não sei se tem possibilidade de subir o volume. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis. Melhorou, Paulo? Os teus caminhos. Sim, está melhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Está muito bom. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
Amém, irmãos. Nunca foi sobre nós, nunca será. E todas essas duas canções eu coloquei e são do mesmo tema, né? Porque dele por ele, para ele, a primeira canção mais antiga, né? E a segunda mais atual, mas o tema é o mesmo e sempre será, né? E tem tudo a ver com a reflexão que eu vou trazer aqui hoje. Amém? Irmãos, na medida possível, quem puder deixar suas câmeras abertas, se não puder, amém. Mas na medida possível, se puderem abrir suas câmeras. A reflexão de hoje, irmãos, eu não lembro direito se eu escutei essa reflexão de algum pastor em alguma igreja ou se eu vi na internet, enfim. Eu lembro que isso está na minha cabeça e eu tinha algo escrito que eu já tinha compartilhado em Ribeirão, uns bons anos atrás. E, e é uma reflexão que sempre me toca e fala muito sobre essa questão de porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Que é uma reflexão que, não lembro se foi a pessoa, se eu li algum estudo, que comparava pessoas impelidas, ele usava essa palavra, né, impelido, com pessoas chamadas. E impelido a gente poderia também usar palavras estimuladas, pessoas motivadas, comparando com pessoas que são chamadas por Deus, né? Pessoas que estão motivadas, eu acho que é talvez a palavra que a gente mais conhece, né? Em vez de impelidas. E ele fazia essa comparação, e para fazer essa comparação, ele usava dois personagens bíblicos, é o que a gente vai falar hoje. Seria Saul, como uma pessoa motivada, e João Batista como uma pessoa chamada por Deus, né? Então vamos começar lendo duas passagens que falam desses personagens, né? Uma de Saul e outra de João Batista. Se puderem abrir em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, a gente vai ler do versículo 8 até o 14. Vai contar um episódio que aconteceu com Saul. Saul, que todos sabem, né, foi um rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Foi chamado, o povo pediu a Deus um rei, e Saul foi levantado rei sobre a nação de Israel. Em 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micamás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, tolamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então é um episódio que Saul estava aguardando Samuel, Samuel tinha falado para Saul aguardar, e para oferecer o holocausto, né? Eles estavam saindo em guerra, e Saul estava esperando Samuel e começou a ver o povo se dispersando, e Saul ali motivado, queria fazer as coisas acontecerem. Eu vou eu mesmo aqui oferecer o sacrifício. E ele fez algo que não era para ele fazer, né? Só os sacerdotes poderiam oferecer o sacrifício e ele não poderia. Ele foi lá e impelido, estimulado, motivado, e hoje até as pessoas, nossa, que cara cheio de proatividade, né?
foi na proatividade de fazer algo que não era para ele fazer. Por causa disso, ele desobedeceu ao Senhor, né? Ele fez algo que ele não tinha sido mandado fazer. E agiu na proatividade, quis agradar mais a homens do que a Deus, e por isso até o reino dele não é confirmado. Quando Samuel chega, né, e fala que ele agiu tolamente, e fala, ó, seu reino não está confirmado, porque você não é segundo o coração do Senhor. Deus vai levantar um homem segundo o seu coração. E esse é um episódio de Saul, depois a gente vai voltar nessa passagem. Mas lendo agora em João 3, Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 22. Diz assim, João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, referenciando a João Batista. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então a gente vê uma passagem de João Batista, né? Ele sendo questionado, né, sobre Jesus, né? E a pessoa chega e fala, aquele que estava com você, agora ele está lá batizando e, enfim, está tomando seus discípulos. Tem muitos indo com ele, né? E João já corta na raiz, né? Qualquer mal, né? E fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Depois a gente vai voltar nessa passagem, mas João está aí sendo um exemplo daquelas pessoas que são chamadas, né? Diferente de pessoas que são motivadas. É uma pessoa que sabe muito bem qual é o papel dele, o papel que Deus deu para ele, né? Então, nesse estudo, nessa reflexão, a gente vai falar sobre esses dois tipos de pessoas, né? Pessoas que são motivadas, né? Que chamam a si mesmo, que não contam com o aval do Senhor, né? Com o respaldo do Senhor para realizar o que eles realizam, né? Agem de forma carnal diante das pressões às que estão submetidas. Então, pessoas motivadas são aquelas que contam a si mesmo, né? Normalmente são aquelas pessoas que falam da minha vida, do meu trabalho, o meu ministério, a minha igreja, aquelas pessoas que têm uma motivação, né? Que às vezes a gente olhar para elas, as pessoas têm, a gente até admira, nossa, olha como essa pessoa é ativa, né? Como é uma pessoa que tem ação, que não para, que faz tudo. E de fato, muitas vezes as pessoas têm agido assim, mas por motivação errada, né? Têm agido motivadas pelas pressões externas, motivadas por uma pressão, às vezes, até interna dela mesmo, né? Mas tratam tudo como se fossem delas mesmas, né? E ao aquilo ser tirado delas, né? Isso gera uma crise, né? Então, são pessoas que são motivadas. E diferente daquelas pessoas que são chamadas, né? Que têm a consciência que vem de Deus a vocação delas, né? Aguardam a vontade do Senhor, ou melhor, sabem a vontade do Senhor, né? Elas aguardam e sabem a vontade do Senhor. Não são aquelas também que ficam travadas, mas são aquelas que sabem a vontade do Senhor e agem segundo as obras que Deus já prepara para elas agirem, né? Que Deus preparou de antemão para elas agirem. E sabe a vontade do Senhor não para agradar a si mesmo nem a homens, né? São aquelas pessoas que agem não segundo uma motivação pessoal, mas segundo uma vocação dada por Deus, né? Então, nesse sentido, vou trazer a história desses dois personagens, Saul e João Batista, trazendo algumas passagens para a gente
buscar do Senhor, né, de fato, esse entendimento, né, que a gente não seja pessoas que são motivadas segundo uma motivação pessoal, uma pressão externa, mas que a gente possa agir de forma, que a gente possa agir como pessoas chamadas por Deus, de fato, né. Então, falando sobre Saul, vou trazer algumas passagens sobre a vida de Saul, né? 1 Samuel 9:2 diz assim: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Quis trazer essa passagem porque fala sobre a boa aparência, né, de Saul. E a boa aparência por si só ela não quer dizer nada, ela não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim. Mesmo porque Davi também, depois a gente vai ver, né, que Davi, que foi o rei que veio logo depois de Saul, também é citado como boa aparência, né? Eu creio que a palavra de Deus não tem nada na palavra de Deus que seja à toa, né? Então, se ele cita o fato de Saul ter boa aparência também, de Davi, é para mostrar que, olha, a aparência ela não pode afetar de fato o que Deus quer fazer, né? Então, uma boa aparência em Davi não afetou aquilo que Deus, a vocação que Deus tinha para ele, né? No caso de Saul, foi algo que foi ruim para Saul, porque provavelmente ele não viu seus defeitos, sua natureza, né? Desde muito jovem, provavelmente as pessoas olhavam para ele e já admiravam, e ele se sentiu talvez poderoso sobre aquilo que ele poderia pelas suas mãos fazer, né? Ele era admirado pelos seus feitos e esqueceu de ver de onde que ele saiu, né? E de entender quem que colocou ele no reino. Talvez ele achou que ele estava ali sendo rei de Israel porque ele sempre foi destacado, né? Talvez ele olhava para si mesmo e falava: eu sempre me destaquei, então eu mereci estar aqui, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não acredita que é pela nossa própria formação, pela nossa própria capacidade, pela nossa força, pelo quanto que eu estudei, pelo quanto que eu batalhei, que eu estou em certos lugares, né? Eu não olho para trás e vejo que foi Deus que me colocou ali, né? Então, Saul talvez usou essa boa aparência na mente dele para justificar tudo que ele conseguia, né? Então, eu tenho boa aparência, sou uma boa pessoa, então eu estou aqui por merecimento, né? Quando a gente fala de merecimento, a gente começa a falar de pessoas que são essas pessoas motivadas, né? Impelidas, né? Vamos usar a palavra motivadas. São pessoas que enxergam muito o merecimento dela estar em certos lugares, né? E às vezes isso até é inconsciente, né? Às vezes a pessoa, falando pra gente, né, como cristãos, às vezes a gente fala da boca para fora que Deus nos colocou ali, que nós somos gratos por isso, mas o nosso inconsciente, subconsciente, a gente acredita que foi a nossa força, né? O nosso trabalho, que foi a nossa motivação, que foi a nossa proatividade que nos colocou em determinadas posições e que eu mereço estar ali e que eu mereço muito mais que outras pessoas, por isso que eu alcancei aquilo. E isso vai cegando, de fato, nosso entendimento para aquilo que é a realidade, né? Que nós somos chamados e vocacionados por Deus, que nada vem de nós, mas tudo vem dele, né? Então, Saul, ele provavelmente essa boa aparência dele levou ele a isso, né? Não é um problema em si, né? Igual eu falei, eu quis trazer esse versículo por isso, porque Davi também tinha uma boa aparência e foi um homem segundo o coração de Deus, né? Mas o problema é o que Saul fez com isso, né? De achar que aquilo ali era a razão dele estar alcançando alguma coisa, né? E não Deus estar colocando ele. Outro ponto, lá em 1 Samuel também, vamos ler no capítulo 13. Um pouquinho para frente, irmãos. Capítulo 13, versículo 8 ao 14, que nós já lemos, na verdade, né? Mas vamos ler de novo. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamás, eu disse:
Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É interessante que Samuel chega, né, e vai perguntar: o que você fez, Saul? Não sei o que passava na cabeça de Saul naquele momento, mas talvez ele até queria um agradecimento, né? Talvez na cabeça dele, a gente não sabe o que estava, mas talvez nessa cabeça, nessa mente cega, né? Como é que eu falo a palavra? Obscurecida, né? Talvez na cabeça dele ele fez e estava tudo certo. E a hora que ele falasse isso para Samuel, Samuel ia agradecer ele, ia falar: nossa, parabéns, você foi tão proativo. Na próxima avaliação você vai ganhar uma nota 10 de melhor rei de Israel, porque olha só, eu me atrasei e você foi lá e fez o trabalho, né? Então talvez na cabeça de Saul ele queria até um elogio pelo que ele fez, né? Então é uma característica de pessoas motivadas, né? Que elas querem seu trabalho reconhecido. Não quer simplesmente fazer o trabalho porque aquilo tem que ser feito. E é interessante, né, que às vezes até na nossa natureza humana, né, e na natureza pecaminosa do mundo, o que as pessoas querem é que querem ter trabalhos muito reconhecidos, né, trabalhos pequenos, mesmo que precisam ser feitos. Ah, isso eu não quero fazer não, porque isso aí não vai dar status, né? E às vezes eu vejo isso no nosso dia a dia de trabalho, né? Tem trabalhos lá na empresa que precisam ser feitos. Não são trabalhos legais, não são trabalhos que dão destaque, mas que alguém precisa fazer, né? E na sociedade a gente vê isso, né? Existem trabalhos que a gente que precisam ser feitos e às vezes as pessoas não querem fazer porque não dá um destaque, não dá um reconhecimento, né? Então é uma característica de pessoas que são motivadas, né? São pessoas que querem reconhecimento, querem um trabalho reconhecido, não simplesmente o trabalho feito, aquilo que foi colocado para elas fazerem, mas querem também ser reconhecidas por aquilo que elas fazem, que é o tapinha nas costas, que é o joinha, que é o parabéns. Às vezes a gente vê isso no dia a dia da igreja, né? Uma vez eu escutei um pastor falando e é muito verdade, né? Ele falou: se você pregar numa congregação grande, enfim, e você só receber tapinha nas costas, toma cuidado, porque talvez foi você que falou e não Deus, né? Então, às vezes a gente está agindo motivado pelos reconhecimentos, pelo tapinha nas costas, pelo muito bem, pelo parabéns. Isso são características que as pessoas são motivadas, não pessoas que são chamadas, né? E querem esse trabalho reconhecido e finalizado, né? Saul ele queria finalizar de qualquer forma aquilo ali, e ele viu os inimigos chegando, e viu um povo se dispersando, e ele queria terminar aquilo ali que Samuel estava demorando, e ele, vou eu mesmo fazer. Então ele queria finalizar o trabalho, né? Então é uma característica também de pessoas motivadas, né? Eles querem finalizar aquilo que eles começaram justamente para ter um reconhecimento externo, né? Aquela história de que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento não está na cabeça do motivado. Ele quer plantar, ele quer regar, ele quer ver o crescimento, quer colher e quer o aplauso pelo processo inteiro, né? Então, é uma característica de pessoas motivadas, era uma característica de Saul. Ele queria ser reconhecido naquilo que ele fazia, né? E por isso ele agiu tolamente, né? Como o próprio Samuel fala, né? Tava ansioso para ver os resultados, não esperava, não conseguia aguardar o tempo do Senhor. A gente até já falou sobre isso, o tempo do Senhor, né? Alguns domingos atrás. Estava ansioso para ver um resultado. E é outra característica de pessoas motivadas, ansiosas para ver resultado. Então, ela quer agir agora para ver o resultado amanhã, não quer esperar o processo de Deus, não quer esperar o tempo de Deus. E é engraçado, né, que a Bíblia ela fala muito, né, que Deus que dá o crescimento em todas as coisas. Né? Então, até quando a gente fala de igreja, né, às vezes a gente quer fazer o trabalho, quer ver o resultado, e Deus está falando, não é por aí. Né? O que importa é que vocês façam o que eu mando, né? Não que tenham resultado, né? Porque se a gente for ver, a maioria dos discípulos morreram
jovens, os apóstolos, né? O próprio Cristo, né? Se a gente for olhar sobre um olhar humano sobre Cristo, ele teve um ministério curto, e os apóstolos também foram assim, ministérios curtos, sem muita, é, muito louros, né? Muitas glórias no ministério. E ao olhar humano, muitas vezes a vida do cristão é assim, porque ao olhar humano a gente não vai ter resultados como homens do mundo têm. Mas ao olhar de Deus, a gente está agindo e sendo conformado segundo a vontade dele. A gente está tá tudo certo, né? A gente não precisa de resultados palpáveis nessa terra. Porque Cristo já alcançou o resultado que a gente precisava, que é reconciliar-nos com Deus, né? E enquanto o mundo está buscando resultados nessa terra, a gente não está buscando mais resultados, né? Então, uma característica de pessoas motivadas é isso: ansiedade por ver resultados sobre aquele trabalho que eu estou fazendo, ansioso por ver resultados sobre tudo que eu estou me esforçando, né? O esforço é muito característica, né? Pessoas que estão exaustas porque quer ver o resultado e não estão descansando, não estão, como a passagem que a Ana falou, né? Não estão na paz que excede todo entendimento. Pelo contrário, estão ansiosas, estão agindo, fazendo diversas coisas, né? Para ver se alcança algum resultado, seja isso no meio na sua vida profissional ou até mesmo dentro da igreja local, né? Estão ansiosas por ver resultado naquilo que elas fazem, né? Eu lembro do Paulo contar que um dos grandes problemas de pastores, assim, que chegam uma certa idade e começam a ter depressão, né? Porque olham para trás mas e o resultado, não tive resultado sobre a igreja, olha só como tá, minha igreja não cresceu. E de novo trazendo né? Minha igreja, meu ministério está fracassado, minha igreja está fracassada. Tudo falando sobre as suas próprias carências, sobre as suas próprias necessidades, o resultado. Na verdade, a Bíblia e Deus nunca trata assim, né? Tudo sobre Ele, né? Tudo começa, passa e termina nele, né? Os resultados não somos nós que definimos, né? A gente tem que fazer e agir conforme Ele nos ordena. E Ele vai dar o crescimento sobre todas as coisas. 1 Samuel 18. Vamos ler outra característica de Saul, que é a característica dos motivados. 1 Samuel 18, vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim, 1 Samuel 18, 7 até o 9. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. É outra característica dos motivados, né? Sentem ciúmes quando vê o seu cargo ameaçado, né? Saul, ele sentiu ciúmes de Davi, de repente tinha matado lá os milhares, Davi 10 milhares, e começaram a cantar, né? As mulheres falam, a Bíblia fala, né, que eles cantavam sobre isso, e Saul sentiu ciúmes de Davi. Falou: mas ele é melhor que eu, por quê? E começou a perseguir Davi, né? A Bíblia vai narrar isso, né? Sobre essa perseguição de Saul a Davi, porque sentia ciúme, né? É uma característica das pessoas que são motivadas, né? Tem-se a motivação, mas se de repente ela vê alguma pessoa e normalmente vê uma pessoa que na cabeça dela está se esforçando menos, uma pessoa que está se fazendo menos, que merecia menos e está tendo resultados melhores, está sendo mais reconhecida, isso traz ciúme. Fala: mas por quê? Porque ela acabou de chegar na igreja, o pastor já pôs ele para pregar, ou acabou de chegar na igreja, os irmãos já está bem mais enturmado com os irmãos. Isso para falar no nosso contexto de igreja, né? Ou no contexto de trabalho. O cara acabou de chegar lá, o chefe já está dando tapinha nas costas, está reconhecendo. Então, a característica de pessoas que são motivadas. Na cabeça dela, ela sempre merece destaque, né? E se alguém está conseguindo algum resultado ou alguma glória, é porque alguma coisa está acontecendo, que ela tem algum rabo preso com alguém, e eu que devia estar recebendo aquilo. É uma característica das pessoas motivadas. Elas sentem ciúme a partir do momento que sentem seus cargos, que sente sua reputação ameaçada, né? Ela começa a sentir ciúme das outras pessoas, né?
Outra característica, irmãos, também em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28, a partir do versículo 6. Diz assim, 28, 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Vamos ler outras passagens aí que a gente... Lá em 1 Crônicas 10, 13, diz assim. Se vocês não quiserem abrir, irmãos, eu vou ler aqui, bem pausado. 1 Crônicas 10, 13. Abriu o 13 aqui. 10, 13, diz assim. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E lá em Deuteronômio... Peraí, irmãos, a Ana falou para eu ler o 14. Então, primeira... Lê pra gente, Ana. Eu já abri outra. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E, finalmente, Deuteronômio 18, a partir do versículo 10, diz assim. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o agoreiro, nem o feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, uma característica, né, daquele que é motivado, né, ele recorre a qualquer coisa que o leve de volta aos seus objetivos. Né? Então, Saul ele recorria a qualquer coisa, ele buscou a Deus, e é interessante, né, que ele busca a Deus e quer ouvir a Deus, né? E quantas pessoas às vezes têm isso? Não, busquei a Deus, tal, e de repente está agindo igual Saul. Ah, Deus não respondeu, ficou calado. O que ele fez? Não, peraí. Então, se Deus não falou, eu vou agir. E foi lá e, busca uma adivinhadora aí, porque eu tenho que resolver, porque Deus não resolveu. E assim, a gente vê várias passagens, né, que as pessoas às vezes estão esperando algo de Deus, né? Abraão foi assim também, Deus prometeu para ele ser pai de uma grande nação e de repente não estava acontecendo, né, com a sua esposa, dela engravidar, e a própria esposa, então por que você não tem um filho com Agar, a serva? E buscou algo para resolver o problema de Deus, vamos dizer assim, né? E acaba criando um grande problema. E é uma característica de pessoas motivadas, e Saul agiu assim, né? Já que Deus não está falando, vamos lá, busca um adivinhador e vou resolver o problema de Deus. Já que ele está ali quietinho, não vou nem mais incomodar Deus se der certo. E, irmãos, assim, trazendo para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente age muito assim, não buscando adivinhadores, né? Mas buscando outras soluções. E isso é o mesmo sentido que Deus está falando. Quando a gente busca outras soluções que não em Deus e agindo não porque Deus nos mandou ir para tal lugar, para buscar aquela solução, para buscar aquela pessoa para orientar. Quando não é uma orientação de Deus para fazer isso, a gente está buscando adivinhadores, a gente está buscando quem deu um prognóstico para a gente, né? E a gente está agindo como Saul agiu. À espera de resultados, à espera de que eu volte aos meus objetivos, eu estou recorrendo a algo que não é de Deus, né? Então, às vezes,
é um conselho do mundo, às vezes é o Google, né, que vira o meu conselheiro. Irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não querer agir e estar de volta aos nossos objetivos a todo custo, a qualquer custo. Não é assim que são as coisas, não é assim que Deus falou, né? E eu entendo muito isso de Deuteronômio, né, lendo, e está falando muito de buscar os mortos e tal, né? E quando a gente pede um conselho de um ímpio, e não foi Deus que mandou a gente ir lá, a gente não está buscando o conselho dos mortos também, né? Às vezes a gente pensa que o conselho dos mortos é só ir num necromante que vai lá falar com aqueles que estão mortos fisicamente, mas às vezes a gente está buscando o conselho dos mortos também, que não tem nada para acrescentar. Então, se a gente está buscando caminhos que não é Deus que agiu, que mandou a gente agir e buscar esse caminho, é porque a gente tá agindo igual Saul, igual uma pessoa motivada que está querendo estar de volta aos seus objetivos a qualquer custo, né? E às vezes, eu até anotei aqui para não lembrar, às vezes a gente usa até a Bíblia, né, e até Deus para alcançar os nossos objetivos, né? E a gente fala assim, mas não é a vontade de Deus que eu faça assim? Não é a vontade de Deus que seja dessa forma? Não é assim que a Bíblia falou? E muitas vezes isso a gente está agindo a nossa própria carne para voltar aos nossos objetivos. O objetivo é meu e eu uso a Bíblia, uso Deus como artifício para justificar eu agir dessa forma. Não, Deus quer que eu faça, Deus não quer que a gente faça isso. Não é assim que é a vontade de Deus. E às vezes não é para aquele momento, não é dessa forma, não é assim que Deus quer que a gente age, a gente está justificando usando a própria palavra de Deus, né? E isso é uma característica de uma pessoa motivada, que quer, está agindo, tá enérgica, né? Assim, como conclusão, Saul provavelmente era um cara que a gente via um rei muito ativo, né? Que fazia as coisas, fazia acontecer, né? E o fazer acontecer, irmãos, nem sempre é bom. Só é bom quando esse acontecer começou em Deus, né? Passa por Deus e vai terminar em Deus. Quando não é assim, fazer acontecer, a gente está andando em círculos, a gente está dando volta em torno da cauda, né? Igual o cachorro, né? Dou exemplo, um cachorro que corre atrás do rabo. É um cachorro muito enérgico, muito proativo, muito ativo, né? Você olha, nossa, que energia! E ele não está saindo do lugar, né? Então, como cristãos, entendendo essa palavra para nós, né, como ensinamento de Deus, a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que buscar discernimento em Deus em todas as coisas, para a gente não estar correndo atrás do próprio rabo, a gente está agindo como motivado, como uma pessoa que é proativa, que está na causa. Nossa, olha que cara, está sempre agindo, né? E está andando em círculos, né? Não está saindo do lugar porque não é o que Deus mandou, né? Fazer, né? E isso tudo levou Saul a um fim trágico e terrível, né? Se a gente for voltando lá para 1 Samuel, a gente vai ver como termina a história desse homem motivado, impelido a fazer todas essas coisas, né? 1 Samuel 31:4 diz assim: 1 Samuel 31:4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e se escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então Saul ele vai e se suicida, né? O interessante é que até na hora da morte, né, próximo ao seu suicídio, ele está preocupado com o que as pessoas vão falar, com o reconhecimento das pessoas. Vão chegar esse povo e escarnecer de mim. Então, até nesse momento ele estava motivado a, a ter um reconhecimento, né? Manter as aparências, né? Saul morreu da forma mais digna, ele foi lá e se matou. Será que ele estava pensando isso, né, irmãos? Que terrível é isso, né? E a gente vê o fim de vida dos apóstolos, né? E assim, às vezes não está na história bíblica, mas tem relatos, né, da morte de cada um dos apóstolos, né? Do fim de vida, e todos eles não estavam mais preocupados consigo mesmo, porque eles tinham ali a convicção de completar uma carreira. Aquilo que foi proposto por Deus estava completo, então eles não tinham problema nenhum de ser crucificado, às vezes de cabeça para baixo, como a história conta aqui. Pedro foi crucificado, ele não estava preocupado que as pessoas iam olhar
e ver como um fracassado, porque eles sabiam que em Deus eles tinham cumprido a carreira, tinham cumprido todas as coisas. Então não tinham preocupação nenhuma de reconhecimento, de estar morrendo de modo digno, vamos dizer assim, ou honrado para as pessoas, porque eles sabiam que em Cristo eles estavam honrados, que em Cristo eles estavam dignos, porque em Cristo eles completaram a carreira, né? Então é bem diferente, né, de pessoas motivadas que até na hora da morte se preocupam com as aparências, né? E terminando de falar de Saul, vamos falar agora sobre João Batista, né? Vamos falar sobre um homem que sabia do seu chamado, um homem que não era motivado mais pelas coisas desse mundo, mas um homem que era chamado por Deus, né? Primeira passagem lá em Mateus, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: E este homem tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Quis trazer essa passagem não para falar que todos os chamados de Deus vão ter esse tipo de vida, né? Porque Deus não age assim com todos, né? Mas para mostrar que esse homem ele dependia completamente de Deus, né? Um homem que vivia no deserto, que comia gafanhotos. É um cara que não tinha muita preocupação com as coisas desse mundo, que sabia completamente viver sob a dependência de Deus, né? Não que todos os chamados de Deus, né, irmãos, vão ser chamados a comer gafanhotos e viver no deserto, mas quis trazer essa passagem para mostrar a total dependência que João Batista tinha de Deus, né? Não tinha problemas com depender de Deus, né? Às vezes nossa cabeça a gente tem, nosso subconsciente, né, que é terrível, a gente tem problemas para depender de Deus, né? A gente gosta de depender de Deus, mas não em tudo. Nessa parte aqui, na financeira, deixa eu agir segundo a minha vontade, ou nessa outra área. Então, a gente tem muitos receios de depender de Deus, irmãos. Isso é terrível, porque isso não é um papel do chamado de Deus, né? O papel do chamado de Deus é depender totalmente dele, né? Outra passagem, vamos lá em João, Evangelho de João, a gente vai ler... Pedrinho, desculpa, é Mateus 3? Rosângela, Mateus capítulo 3, versículo 4. Ok, obrigada. Já é. Irmãos, eu falo rápido, se vocês forem perdendo alguma passagem, alguma coisa, vocês me pedem que eu vou passando, tá? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. João 1, 19. Espera aí, irmãos. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. A gente já... Foi essa passagem que a gente... Não, a gente leu em João 3, né? Então vamos... João 1, 19, diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O que você diz? Quem é você, João? Você não é o Messias? Você não é o Cristo? Você não é Elias? Quem que é? E olha o que João responde: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se não és o Cristo, e nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então é interessante, né? Uma primeira característica de um chamado: ele sabe exatamente quem ele é, para que ele veio, o que ele estava fazendo, não tem crise nenhuma com isso, né? É engraçado que João Batista ele podia muito bem ter não respondido nada. Perguntaram se ele era o Cristo, ele podia, talvez, né? Ele tinha muito mais predicados do que vários que hoje aparecem aí dizendo que é o Cristo, né?
Se alguém tinha predicados para enganar as pessoas, seria João Batista. Ele poderia muito bem falar, quem sabe, né? Vamos ver o que acontece. E não, João ele nunca fala que é o Cristo, ele nunca deixa dúvidas sobre isso. Ele não tinha dúvida nenhuma sobre quem era e também não tinha crise nenhuma em falar quem era, né? Então, às vezes a gente quer muito nos esconder, né, sobre as aparências, né? E às vezes as pessoas falam e a gente tem um certo problema de nos abrir, né? Exatamente por isso, porque a gente tem crise com a nossa identidade, né? E os chamados não têm crise nenhuma de falar que somos servos de Cristo e que se agimos em uma situação sob determinada forma é porque nós sabemos quem nós somos, né? Lembro quando eu era criança, às vezes tinha vergonha de algumas coisas, né, por ser cristão, né, e às vezes os coleguinhas estavam fazendo alguma coisa e você ficava com vergonha porque você pensava diferente, né? E, irmãos, quando a gente vai amadurecendo, a gente não tem mais que ter crise sobre isso, né? Se as pessoas falam, mas você não age assim, por quê? Não, porque eu sou cristão e entendo que essa é a forma que deve que a gente deve agir, assim é a forma que Deus quer que eu aja. E a gente não tem que ter crises com essas coisas, né? Porque é assim, irmãos, e é engraçado, né? Porque o cristão, ele traz isso, né? As pessoas podem agir de todas as formas. Hoje, essa coisa da diversidade, né? As pessoas podem agir sobre todas as formas e pensar sobre todos os jeitos, pode ser budista, pode até a espiritualização, né? Tudo é muito espiritual. Olha, aquela pessoa, tanto que ela é espiritual, acredita em horóscopo, olha, muito bonito. Agora, quando você fala de agir como cristão, traz um problema. Quando você fala das atitudes cristãs, aí traz um choque, né? Então, o mundo prega a diversidade, mas sobre aquilo que não é cristão, porque sobre o agir cristão, eles têm crises ainda, né? Porque vai de encontro ao que o mundo prega, né? Quanto toda essa espiritualidade rasa, né? Isso não traz problema. A pessoa pode ser lá e está no canto dela. Agora, quando a gente fala sobre Cristo, né? Isso traz um choque, né? Traz um confronto, né? Então, como cristãos, como chamados de Deus, a gente não pode ter crise com a nossa identidade. Nós somos assim porque somos chamados de Deus para isso. A gente age assim porque nós seguimos um agir de Deus, um chamado para agir assim. E João Batista não tinha crise nenhuma de falar quem ele era. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou assim, eu não sou o Cristo, não sou Elias. E é interessante que depois Cristo ainda vai falar que ele era o Elias aqui vinha, né? Então, João nem com isso tinha crise de falar, eu sou Elias, aquele, sabe? Os profetas falavam sobre mim. Não tinha problema nenhum. Eu sou o que clama no deserto, estou preparando o caminho para aquele que há de vir. No meio de vocês tem um que eu não sou digno de desatar as sandálias, né? Então, ele não tinha crise, né? Nenhuma, né? O 3:28, né, que a gente já leu, mas também fala muito sobre isso, né? João 3:28, não vamos deixar passar, né? Fala, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, ele falou de novo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste, ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida. Então ele sabia até onde que a alegria dele estava. E ouvir a voz do esposo. Não era nem na sua obra ser realizada, seu trabalho ser reconhecido. A gente vai ver que João Batista também teve um fim terrível, né, de ministério, né? Ele teve a cabeça cortada. E muitos olham, nossa, olha só que fracassado, né? Olha lá, pregou tal, mas depois os discípulos dele saíram, foram para outro, e ele ainda morreu, nem curtiu as glórias da aposentadoria. O mundo poderia olhar para João Batista assim, só que ele completou a carreira. Deus não olha assim para João Batista. Pelo contrário, fala, o propósito de vida, o que foi proposto para João Batista viver, ele viveu. Então ele completou a carreira diante de Deus. A Ana está até lembrando, né? Não teve nenhum profeta, né, maior que João Batista, nascido de mulher, né? E quem falou isso foi o próprio Cristo. Não foi nem os homens, nem ninguém. Foi o próprio Cristo falando isso sobre João Batista. Então, o que é um exemplo de alguém bem-sucedido, segundo Deus, é João Batista. O que é um exemplo de alguém que possa ser mal-sucedido, segundo os homens, é o João Batista. Então, o chamado não tem crise sobre o reconhecimento dos homens, porque o reconhecimento dele vem de Deus, porque ele age segundo aquilo que Deus ordenou para ele fazer, né? E ele termina no 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
João Batista sabia exatamente até onde ia o papel dele, né? Ele sabia exatamente a vocação, o papel dele. Eu vou até aqui, daqui para frente eu vou diminuir, ele vai crescer. Outro ponto, irmãos, lá em João, capítulo 1, versículo 35, que fala sobre o começo, quando João começa a perder, vamos dizer assim, entre aspas, perder discípulos, né? João 1,35 diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, João falando. E 2 dos discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E por aí vai, irmão. Então, João Batista, ele próprio, dá testemunha de Cristo, e no momento que ele dá esse testemunho, 2 discípulos imediatamente já vão para Jesus. Ó, se ele é o Cordeiro de Deus, vou lá. E João não tinha crise nenhuma com isso. Depois, lá no 3:30, ele vai falar que ele cresça, que eu diminua. Então, João não tinha problema nenhum de testemunhar sobre Cristo, né? E não tinha ciúmes, inveja dessa perda de discípulos. Não tinha problema nenhum com isso, não tinha crise nenhuma, né, irmãos? Então, trazendo para a gente, nós como chamados, a gente não tem que ter crise nenhuma se de repente algum irmão vai se destacar mais, se alguma pessoa vai se destacar em outro assunto, ou até se o mundo lá no seu trabalho estiver se destacando mais que você não tem que ter crise, porque você não trabalha para aquilo, você trabalha para agir conforme Deus. Então, se a gente está trabalhando com todas as nossas forças, no nosso trabalho secular, é porque Deus nos falou para agir assim, para honrar os nossos chefes, para honrar as autoridades, é porque Deus falou não para a gente ganhar os louros ou reconhecimentos sobre aquilo que a gente está fazendo no mundo. Então, se outra pessoa for reconhecida no meu lugar, eu não vou ter crise nenhuma, porque meu trabalho não é para que eu seja reconhecido por ele, mas para que Deus me reconheça, até mesmo nos nossos trabalhos seculares, que também são dados por Deus, né? Então, a gente não tem que ter crise, é uma característica de um chamado. Saber a que nós fomos chamados, qual é a nossa vocação, e não sentir inveja, e não sentir ciúme se outra pessoa está se destacando mais do que a gente, né? E é muito... uma palavra legal é mordomos, né, de Cristo, né? João Batista sabia muito bem que ele era mordomo de Cristo, né? Quando a gente fala de mordomia, mordomia a gente acha que é uma pessoa rica, né? Não, mas na verdade mordomia é o mordomo, né? É aquele que age como mordomo, que toma conta das coisas do Senhor, né? Toma conta de coisas que não são suas, né? O mordomo na casa, ele não é dono de nada, mas ele toma conta, cuida, orienta outras pessoas, outros funcionários, outros empregados, para agir melhor na casa, e ele tem o cuidado e tem uma dor de dono da casa, né? Se alguma coisa acontece errada, se algum móvel estraga, se alguma coisa é servida errado, o mordomo ele vai sentir dor como se ele fosse o próprio dono da casa. Mas ele tem plena consciência de que ele não é o dono da casa, né? Ele tem plena consciência de que ele serve aquele dono, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios 4, ele fala sobre essa questão, né, de servos de Cristo, ministros. 1 Coríntios 4:1. Diz assim: que os homens nos considerem como de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então aí Paulo falando, né, o que ele quer que os homens vejam, né? Como que ele quer que os homens vejam a eles, né? Ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, né? Então, estava até vendo uma palavra grega que fala sobre ministros, né? Não vou saber falar aqui, mas as acepções dessa palavra é ministros, servos, tem as duas conotações, pode ser traduzida, a mesma palavra pode ser traduzida como ministros, servos, né? Então, Paulo falando, ó, eu quero que reconheçam que nós somos ministros, nós somos servos de Deus, né? Despenseiros é mordomo, encarregado, é exatamente isso que a gente estava falando, a palavra despenseiro é para mordomo, encarregado. Então, é assim que Paulo queria ser reconhecido, como alguém que não é dono daquilo, mas é um ministro, né? Se a gente olhar o ministro,
hoje até os ministros lá de Brasília, né? Eles são encarregados de um ministério, ou seja, eles são encarregados de cuidar de alguma coisa que não é deles. Infelizmente, irmãos, a gente não vê hoje em dia na política isso, né? Parece que os políticos agem por eles mesmos, né? Mas não é assim, né? No reino de Deus, e deveria ser assim, né? Na política também, estão ali para cuidar de coisas que não são deles, são da população, né? Os ministros, eles deviam estão encarregados de cuidar de algo que não é deles. E assim é no reino de Deus. Nós somos ministros e servos, né? E despenseiros, mordomos, então nós cuidamos de algo que não é nosso. Então nós, com o mesmo cuidado de que fosse nosso, né? Vamos dizer assim. Uma passagem bem interessante, nosso Paulo da Silva, sempre fala sobre essa passagem e quando ele trouxe a interpretação dessa passagem, para mim ficou muito marcado, né? Que é Lucas 7, do 6 ao 10, que vai falar de um centurião que entendia muito bem sobre essa questão de mordomia, sobre essa questão de servos, né? Lucas 7, versículos 6 ao 10. Diz assim: E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Então, irmãos, esse centurião ele tinha entendimento sobre essas coisas. Porque, às vezes, quando eu li essa passagem, um homem sujeito à autoridade. Então, um homem com autoridade. Não é isso que a palavra está falando. Está falando que o centurião tinha ciência de que ele estava sujeito a uma autoridade. Ou seja, tinha uma autoridade maior que deu a ele essa autoridade para que os servos agissem segundo a ordem dele. Vem, vai. Mas não era dele que vinha a autoridade. Não era sobre ele, que não tinha nascido nele, mas porque ele estava sujeito a uma autoridade maior, as pessoas olhavam para ele e obedeciam ao seu mandato. Então ele sabia que ele era um ministro daquilo, que não era dele que vinha a autoridade, mas que ele estava sujeito sob essa autoridade e por causa disso ele agia. Né? E nós no reino de Deus temos que ser assim. Nós sabemos que nada provém da gente, nenhuma autoridade, nenhuma graça, mas tudo provém do Senhor. E nós somos ministros sujeitos à autoridade de Deus. Aí nós agimos. E aí até falando de igreja, né, os líderes da igreja estão sujeitos à autoridade e por isso nós olhamos para eles e somos submissos à autoridade deles, porque eles foram sujeitos por Deus, né, por essa autoridade. Então, esse centurião tinha completa noção disso, né? Até Jesus falou: não achei nenhuma fé desse tamanho, nem em Israel, né? Porque sabia exatamente sobre o papel dele, né? Que se aquela autoridade fosse tirada, e poderia ser tirada a qualquer momento, porque não provinha dele, ele já não tinha mais poder, não tinha mais ação nenhuma, né? E a mesma coisa com a gente, né? Como ministros de Cristo, como ministros de Deus, como servos de Deus, como mordomos, encarregados, se for nos tirar essa autoridade, não resta mais nada, porque nada é nosso, nada provém de nós. Nada, nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhuma coisa pertence a nós e provém de nós mesmos. Se for nos tirada, se a gente não estiver mais sujeito a essa autoridade, nada vai partir de nós, né? E até na nossa oração, né, que eu lembro do Paulo falando, né, quando a gente fala em nome de Jesus, parece que é só uma frase para a gente encerrar a oração, mas tem um efeito e tem um significado muito grande, porque é como uma procuração, né? Quando uma pessoa passa uma procuração para a gente, ela está nos dando a autoridade para agir segundo os interesses dela. Então, eu estou defendendo os interesses da pessoa que me passou uma procuração. Se eu for no cartório com uma procuração
do Paulo, por exemplo, eu tenho que ir lá defender os interesses do Paulo e não os meus. Eu estou falando em nome de Paulo da Silva, mas os interesses são do Paulo da Silva, né? E quando a gente encerra uma oração, será que a gente orou toda a oração segundo os nossos interesses? No final a gente só falou uma frase em nome de Jesus, amém, para ter um encerramento da oração? Ou será que de fato em toda a oração a gente tem buscado os interesses de Jesus? A gente tem falado, ó, em nome de Jesus. Jesus, ele me deu uma procuração para que eu busque os interesses dele. E eu falo, e toda a oração foi nos interesses de Jesus. Então, característica de chamado. Ele não busca seus próprios interesses, mas o interesse daquele que o chamou. O interesse daquele a quem ele é o mordomo, a quem ele é o servo, a quem ele é o dispenseiro, a quem ele é o ministro. Então, o nosso papel é buscar os interesses do alto, o interesse de Cristo, não os nossos mesmos. Porque senão eu vou estar falando em nome de Jesus mais falso ali no final das minhas orações. Porque eu vou estar buscando tudo que é meu interesse e querendo que ele me passe um cheque em branco e que eu faça o que eu quero. Não é assim. Nós temos que buscar o interesse dele porque nós temos uma procuração que ele nos deu essa autoridade, né? Ele nos deu essa possibilidade, mas para buscar os interesses dele, né? Então, irmão, só para a gente concluindo, né? O cuidado, né, irmãos? A nossa constante oração e súplica a Deus para que a gente entenda que nós somos chamados, não motivados, né? Quantas frases, né? Eu já escutei isso muito e é terrível, né? Escutar de pessoas, tô tão desmotivado com a igreja, tô tão desmotivado com o que está acontecendo. E às vezes esse tempo de coronavírus, né? A gente está distante, e isso causa desmotivação. E, irmãos, a gente não tem que ficar desmotivados, porque a gente nunca foi motivado. É o primeiro passo para a gente não estar motivado, a gente entender que a gente não deve ser motivado e estar motivado. Nós somos chamados. E um chamado, irmãos, mesmo chorando, ele vai, né? Ele vai porque ele sabe que ele é chamado, ele sabe que ali é para ele estar, ele sabe que é ali que Deus colocou ele, e a gente não tem escolha, né? Às vezes a gente, na nossa vida, a gente dá muita escolha. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, nós não temos escolha, porque nós temos apenas a vontade de Deus na nossa vida. Tudo que partir disso, irmãos, é pecado, e tudo que partir disso eu estou me apartando do Senhor, né? Nós não temos que olhar, eu preciso de uma motivação para fazer isso. Não, você não precisa de motivação, você precisa de um chamado de Deus. E mesmo chorando, a gente vai e faz, né? Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Aquele que, às vezes, tem uma pessoa empolgada, vai e não faz, né? Quem tem mais? Quem que fez a vontade do Senhor? Foi aquele que falou, não, mas foi lá e fez, ou aquele que foi todo empolgado e depois não fez, né? Então, a gente não precisa de uma motivação. Nós temos Cristo que nos chamou, né? Então, nós somos... eu até anotei aqui, né? Motivado, né? Ele precisa sempre renovar essa motivação. Então, se a gente agir como motivado, pode ser que eu estou motivado agora e daqui a pouco a mesma coisa que me motiva hoje, eu vou precisar de outra coisa porque aquilo ali já não me motiva mais. Então, vira um saco sem fundo, né? Um ciclo vicioso ali de que a gente nunca se motiva. Sempre vai precisar de um algo mais, vai precisar de uma igreja não está legal, a gente precisa de um algo novo e entra num vício, né? De precisar de motivação, de precisar de um tapinha nas costas, de precisar de algo novo. E Cristo não nos chamou a isso, né? Então nós somos mordomos de Cristo, buscamos os interesses dele, né? E esse é o propósito eterno, né? Até se traduz sempre lembrando o propósito eterno de Deus, que é nos moldar conforme a imagem de Cristo, né? Então tudo isso vai convergindo para esse propósito, né? E a Ana até leu no começo, né? Falando, ela até citou, né? Da imerecida graça, né? Que a gente tem que buscar os interesses de Deus. E assim, só essa palavra, irmãos, já bastaria, né? Porque ele é Deus, ele nos resgatou, ele nos comprou, a gente é a propriedade dele, né? Então ele poderia, me busca e pronto. Me busca, eu estou mandando. E mesmo assim, graça sobre graça, ainda ele fala, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Engraçado que essa segunda parte, Deus não precisaria falar, não, já comprei, né? Imagina um pensamento de um líder ditador, né? Não, já comprei esses caras aí. Não, eles se preocupam só com as minhas coisas. Eles são meus mordomos, eles são meus servos. Tô nem aí para a vida deles. E Deus é tanta graça, irmãos, tanto merecida graça,
que mesmo nos comprando com alto preço, o seu próprio filho lá na cruz, ele ainda fala que as demais coisas serão acrescentadas. Ainda tem um cuidado com nós. É muita graça, irmãos. É algo que a gente não consegue explicar pela nossa mentalidade humana, né? Porque ele nos deu algo sendo imerecedores, que foi a salvação, que foi resgatar esse relacionamento com ele. E ainda assim, lá em Lucas 12:31, ele fala, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ainda tem a preocupação de falar, fica tranquilo, eu vou acrescentar também as demais coisas. Ele podia parar muito bem pelo buscar o meu reino, ele não tinha compromisso nenhum. Mesmo assim, ele coloca esse compromisso diante de nós. Então, irmãos, essa palavra que eu queria deixar com a gente, né, para que a gente possa, sempre quando a gente estiver indo para o lado motivado, né, para precisar de motivações para fazer as coisas, para precisar de motivações para vir na igreja, para participar de um culto de oração, para fazer qualquer outra coisa, a gente lembre que a gente não precisa de motivação. Porque nós temos um chamado, então nós não temos mais opção, escolha para agir segundo aquilo que Deus colocou para a gente agir, né? E a gente tome bastante cuidado para a gente não pecar por omissão, né, como Paulo sempre fala. Também não pecar por comissão. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas e esquece de buscar de Deus primeiro, né? O que é para eu de fato fazer? Às vezes a gente peca por omissão e a gente vê muito acontecer isso, mas também por comissão, para a gente estar querendo agir segundo o nosso próprio querer, né? Como Saul fez, né? Ele quis ter uma proatividade e acabou desobedecendo a Deus e tendo esse fim trágico que a gente viu, né, irmãos? Então, que essa seja a nossa oração, que a gente possa entender o nosso chamado, a nossa vocação, não querer coisas, reconhecimento desse mundo e não agir segundo as pressões desse mundo, mas agir segundo a vocação que nos foi dada. Amém? Vamos orar para a gente terminar esse tempo. Depois eu abro para quem quiser compartilhar alguma coisa. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque, como eu falei, Deus, merecida graça, Pai. O Senhor já nos deu tudo. Nós sendo imerecedores, nós não merecendo o Senhor, não merecendo ter esse relacionamento restaurado. O Senhor partiu do Senhor, Pai, nos resgatar. E ainda assim, Pai, o Senhor dá graça sobre graça, o Senhor tem cuidado de nós em cada mínimo detalhe, Pai. Muito obrigado, Pai, pela sua graça, Deus, e que a gente possa agir, Pai, de fato, como chamados do Senhor, Pai. Que a gente não dependa de motivação externa, que a gente não dependa de tapinha nas costas, como a gente falou, que a gente não dependa de nós mesmos, de sermos motivados ou de pessoas nos motivando, mas que a gente entenda o chamado do Senhor e que a gente possa agir segundo esse chamado, Pai, independente de pressões externas, independente de pessoas, mas sendo totalmente dependente do Senhor e agindo como mordomos fiéis do Senhor, Pai. Entendendo que o que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai, sejam coisas materiais, sejam ministérios, sejam ações, Pai, que a gente possa entender que se o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, isso pertence ao Senhor, não a nós mesmos, Pai. E que tudo deve ser feito segundo a sua vontade, não segundo o nosso querer, não segundo o nosso achismo, não segundo a nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarde os nossos irmãos, guarde as nossas vidas, Pai, nesses tempos, Pai. Não só por causa desse vírus, Deus, mas porque são tempos difíceis que o amor de Deus tem se esfriado no mundo, Pai. As pessoas têm perdido o amor, Pai, e têm agido neciamente, Pai, buscando seus próprios interesses, suas próprias vontades, sua própria felicidade, Deus, e agindo de qualquer forma, Deus, sem se preocupar, Deus, com o Senhor, sem se preocupar com aquilo que o Senhor quer, com a forma que o Senhor quer que as coisas aconteçam, Deus. Então, nos guarde, Pai, desse mundo tenebroso, Pai, como o Senhor tem guardado, Pai. E que a gente possa ser gratos, Deus, em qualquer tempo, Deus. Ser gratos ao Senhor, porque, em primeiro lugar, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou primeiro, Pai. E depois, além de tudo, Pai, o Senhor tem cuidado de nós como filhos, Pai. O Senhor podia agir como servos, como nós somos escravos, porque o Senhor nos comprou, mas, além disso, Deus, o Senhor acima disso, o Senhor nos chama de filhos, Pai. Isso é maravilhoso demais para o nosso entendimento, Pai. Então, nós te agradecemos e que a gente possa viver
com esse coração grato, vivendo segundo o chamado do Senhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esses irmãos que estiveram aqui hoje, aqueles que não puderam participar, que você possa estar com eles, guardando, Pai, ensinando aos nossos corações todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver nessa semana, de fato, o chamado do Senhor, Pai, para as nossas vidas, Pai, a vocação do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Pedrinho, quero Oi, falar. diga, Eu quero Rô. falar. É tremendo, assim, foi bênção, assim, essa ministração, porque exercita, assim, a gente começa a entender mais sobre a gente. E eu entendi que quando eu comecei a caminhar com a igreja, eu era motivada, extremamente proativa, eu esperava, sim, reconhecimento, ficava muito magoada e ferida se eu fosse criticada ou quando meus erros eram apontados, né? E tinha mania de perseguição, e eu louvo a Deus, porque hoje eu entendo que eu não sou motivada, eu sou escolhida, sou chamada, porque todos esses sentimentos, Deus anulou da minha vida. Eu não sinto mais essa preocupação. A minha preocupação é só mesmo que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E muito interessante o ponto quando você fala que nas orações a gente termina falando em nome de Jesus, a gente fala mesmo com uma forma bem mecânica, né? Na verdade, a gente fala em nome de Jesus, mas querendo assim, achando que com essa fala ele vai atender nosso pedido e vai fazer do jeito que a gente quer, né? E na verdade não é bem assim. Então, eu louvo a Deus, assim, por estar sendo curada, porque eu, quando comecei, eu era motivada, na verdade, eu nem conhecia a Cristo. Eu vim conhecer a Cristo agora e passar por essa metanoia agora que eu estou vivendo, experimentando isso com essa igreja. E cada vez, cada ministração que eu participo, eu louvo a Deus. No dia da oração, eu até comentei com vocês, né, que até orar eu desaprendi, eu estou aprendendo de novo com vocês, né, e assim, eu estou muito feliz, assim, para mim cada dia com vocês é um momento de cura na minha vida, amém? Amo vocês, viu? Obrigada. Amém, Rosângela. Benção. Glória a Deus, glória a Deus. Palavrão, hein, irmão Pedro? Obrigado pela palavra. Muito bom. Engraçado, você vai falando, a gente vai assim, amém, essa é a palavra do Senhor. E me faz lembrar muito a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu cito bastante, né? Vocês já me escutaram falar. Que todos conhecem a história, né? Que haviam vários trabalhadores. Um começou a trabalhar às 9 horas, outro ao meio-dia, outro às 17. E todos receberam o mesmo salário. E na cabeça de um incrédulo, de uma pessoa que não entende da graça de Deus, isso é injusto, né? Como que um trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo salário que o outro trabalhou 8 horas, 10 horas? Isso é muito lindo, porque é assim que o Senhor obra nossas vidas, né, irmão? E a gente, o entendimento que a gente não é nada, isso, qualquer sentimento de injustiça ou de, talvez de vaidade, cai por terra, né? Então, obrigado pela palavra, e é muito lindo escutar o testemunho da irmã Rosângela também, irmã. Glória a Deus pela sua vida aí. Amém. A gente vê o Senhor obrando a sua vida, e é para nós a mesma coisa, viu, irmã Rosângela? Esses sentimentos aí, eles são naturais do ser humano. E é incrível como o crescimento do caráter de Cristo em nossas vidas vai tudo anulando isso, né? É isso que eu queria falar. Obrigado, irmão. Amém. Verdade, Paulo, Marcos, essa parábola tem muito a ver, né, cara? Verdade. Bem colocado. Pedro, muito obrigado por compartilhar, meu irmão. Você e Ana por assumirem essa responsabilidade de hoje. Foi uma palavra muito substanciosa, na verdade. Nós sabemos que as motivações, muitas vezes, ou circunstancialmente, elas são muito variáveis. Mas
mas sabemos que se somos chamados, aquele que é chamado, ele é e permanece. Porque não tem que ver, não é sobre nós, né? Como diz a canção. É sobre o que ele faz, sobre o que ele é e o que ele faz em nós. Muito obrigado. Realmente uma palavra muito substanciosa. Eu queria complementar um pouco o que Paulo fala também, que como cristão, no meu passado, cristãos muitas vezes falavam da motivação. E ao saber a motivação de trás de tudo que você faz nessa vida, você vai saber se a pessoa realmente é chamada ou não. Que o chamado é permanente, é como um rio que flui, todo tempo não para de fluir, dá esta segurança na vida, o que você compartilhou, né? E a motivação, poderia, me corrija se eu estou errado, mas a motivação é nutrido pela vocação. A vocação é profunda e deve ter um efeito na minha motivação no dia a dia. Deveria ser assim, né? Deveria, né? Deveria. Mas a pessoa que não sabe qual é o seu chamado depende inteiramente da motivação, que é temporário, influenciado por tudo que você falou, que estava muito boa a palavra. Mas muito além da importância, é a vocação, o chamado de Deus mesmo. Tá certo? Perfeito, Mish. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Quando a gente falei de vocação e motivação, né? Essa motivação é quando, de fato, a pessoa não está motivada pelo certo, né? Seria a vocação dela é a própria motivação, né? É isso mesmo, Mish. Perfeito. Eu queria falar. Pode Não, falar. peraí, senhora, você espera um segundo, por favor. Porque o que eu tenho para falar é importante. Eu fiz um quiz aqui, entendeu? De um lado nós temos Saul e do outro lado nós temos João Batista. E eu fui ticando. Boa aparência, confiar em si mesma, acredita ser merecedor, ansiosa por resultados, quer fazer. Eu estou em desespero, entendeu? Eu preciso de um discipulado, porque cheguei à conclusão que eu estou mais parecida com Saul que João Batista. Mas a minha esperança é que Cristo nos aperfeiçoa. Então, assim, muito obrigada por essa palavra. Eu vou ficar ruminando ela a vida e uma bênção, irmão. Parabéns. Que Deus continue te usando. Só isso. Amém, João. Mas, amiga, tamo junto, viu? Tá todo mundo mais pra Saul do que pra João Batista. A amiga me deu um desespero. Eu achei que eu tava sozinha. Ainda bem que você falou isso aí. Quem ia falar, Renata? O meu não é tão importante igual o da Ju, não, mas... Não, é que eu ouvi, outro dia eu estava ouvindo o pastor, o Luciano Subirá, falando dessa questão de motivação. E ele falando que não é todo dia que ele quer ir para a igreja, não é todo dia que ele quer pregar. E aí teve um dia que ele acordou de manhã, estava frio, aí ele pôs a mão para fora da cama, estava 1 grau negativo, aí a alma dele falou, eu vou ficar deitado. A carne falou, nossa, tá quentinho aqui. Aí na hora que ele foi vendo o que era a situação, ele vai todo mundo para a igreja, alma, corpo e carne, e vai todo mundo e subjugar isso, né? É importante, porque se a gente ficar andando só por motivação, a gente vai fazer só o que a carne da gente quer, só o que buscar só as nossas vaidades, as nossas vontades mesmo. E o caminho é realmente andar por aquilo que a gente sabe, né? Mesmo estando frio, estando calor, tendo muita coisa para fazer, a gente andar segundo a nossa fé, segundo aquilo que a gente sabe mesmo, sem se deixar levar pela motivação, pelo desejo de querer ser o mais bonito, o mais organizado, o mais proativo, né? É subjugar o tempo inteiro mesmo a gente a Cristo. Verdade, Renato. Amém, irmãos?
Alguém quiser falar mais alguma coisa? Senão, podemos nos despedir. Bem? Mais alguma coisa, Paulo? Que você queira recado? Não, meu irmão. Eu creio que é tudo por hoje. Amém. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nas suas casas, que seja um resto de domingo assim, com muita presença de Deus, né? Com muita sabedoria e também para desfrutar, né? Amém. Bom domingo, pessoal. Eu só queria pedir a oração pela viagem da Crista. Ela vai poder voltar para o Chile na terça. Está em São Paulo agora com Marcos Petra, nos últimos dias. Como um presente do Senhor, ela conseguiu ficar mais uma semana aqui em Uberlândia. E ontem ela se foi daqui de volta para Marcos Petra. Assim que estamos muito gratos pelo tempo da Crista aqui no Brasil. E que a igreja possa acompanhar com as orações para a viagem de volta para o Chile. A mãe gostou do atraso, né, Michi? Benção. Bom domingo, pessoal. Parece que ninguém quer desconectar. Isso pode ser sinônimo de que a gente está querendo ainda falar alguma coisa, né? Verdade. Ô, Paulo, a gravação aqui é só apertar o stop, né? Só apertar o stop. Tá, tô apertando aqui. Oi, Nathaniel, tudo bem?